Bem, senador Fleury, o senhor vai ver que como há uma sintonia quando os homens independentes de partido, eles defendem causas, como eu sempre digo, e não coisas. No encerramento da minha fala, eu acabo quase que está escrito aqui, hein, quase repetindo o seu pronunciamento, onde eu digo que esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não agiriam assim, que é uma música escrita por Lupicínio Rodrigues, que estaria completando esse ano 100 anos de existência, e que eu marquei uma sessão de homenagem para nós homenagear o plenário, aqui no plenário do Senado, o Lupicínio Rodrigues. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência, e eu vou aqui estendendo, então, o meu pronunciamento. Eu disse lá na universidade que esperava que outras universidades tivessem essa mesma iniciativa, debater a situação do idoso. E, senador Cristóvão, não é porque Vossa Excelência está presidindo. Lá eu disse também que toda vez que eu vinha à tribuna, insistia muito com a questão do idoso, o senador Cristóvão me lembrava: Paim, você está correto em falar da questão do idoso, mas nunca esqueça de falar também das crianças, dos jovens, do adolescente e da educação. E fui aplaudido pelo plenário. Fiz essa situação sua, que diz que tem um carinho enorme por idosos, mas me lembra sempre que eu não esquecesse. E sigo a orientação do mestre da educação, o senador Cristóvão, e fui aplaudido naquele plenário da universidade. Reflexões sobre política nacional do idoso e o Estatuto do Idoso, lá na universidade, foi uma iniciativa da professora e doutora Leônia Capaverde e o apoio de Ana Paula Flores. E lá eu dizia que, no longo da minha palestra que fiz, e aqui eu vou tentar resumir, eu usei muito citações de um outro grande homem da nossa história, porque eu adoro os poetas, né? Citações de Mário Quintana. E comecei com uma: por acaso, surpreendo-me no espelho, quem é esse que me olha e é tão velho, mais velho do que eu? O velho no espelho, de Mário Quintana. Senhor presidente, eu nunca neguei, no longo da minha vida, o meu compromisso no combate a todo tipo de preconceito. Contra a mulher, contra a deficiente, contra idoso, contra negro, contra índio, contra cigano, contra pobre, contra todo tipo de preconceito eu combato na linha de dizer que é proibido proibir e é proibido ter preconceito. E por isso eu falo sobre o tema com toda a convicção de um homem público que entende que esse tema tem que ser aprofundado na sociedade, na busca de garantir a todos o direito à igualdade de oportunidade. Por isso combato todo o tipo de preconceito. Eu tenho lutado para que todos, lá eu dizia na universidade, independentemente da sua cor, da sua religião, da sua escolaridade, da sua orientação sexual, tenham oportunidades iguais. Nesse trabalho de buscar reequilibrar as oportunidades, tenho marcado a minha caminhada por dar atenção mais especial para determinados grupos sociais, como os deficientes, os idosos e o combate ao preconceito racial. Mas os idosos, que é o tema dessa minha fala, é que me movimentou a apresentar tantas propostas aqui no Parlamento. E graças a Deus e aos homens e mulheres aqui desse plenário e à pressão popular, todas aprovadas. Umas são leis e outras estão lá na Câmara dos Deputados. Mas, como eu queria falar muito do Mário Quintana, eu peguei uma outra do Mário Quintana e disse: a lua, quando fica velha, todo mundo sabe que virá a lua nova, da Metamorfoses, de Mário Quintana. Um ponto que deve ser evidente para todos nós é que estamos presenciando uma mudança enorme na pirâmide demográfica brasileira. Se até bem pouco tempo a base era larga, com parte substancial composta de jovens, a partir deste século verifica-se um gradativo aumento da idade média da população, senador Fleury
e Cristóvão, como eu falava antes. Só alguns números. Segundo projeções das Nações Unidas, entre 2000 e 2050, a população idosa brasileira sairá de 7,8 para 23,6. No mínimo 3 vezes mais. Enquanto que a população jovem, reduzirá de 28,6 para 17,2. E a adulta, de 66 para 64,4. Ainda assim, em 2050, a população de 65 anos, e veja bem que o Estatuto fala idoso a partir dos 60, e aqui eu estou falando 65. A partir de 2050, a população com mais de 65 anos vai ultrapassar a 38 milhões de pessoas, aqui no Brasil, superando os jovens. Em 2025, na população brasileira haverá mais de 50 adultos com 65 anos ou mais para cada 100 jovens menores de 15 anos. Em 2045, o número de pessoas idosas com certeza ultrapassará já as crianças. Vale destacar que hoje também está aumentando o número de pessoas com mais de 80 anos e com mais de 100 anos. E aí vem o Mário Quintana de novo e me diz, e eu lembro dele com orgulho, querido, falecido Mário Quintana, nosso poeta eterno, só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver dia a dia, hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. Isso é uma obra inesquecível de Mário Quintana. Senador Cristóvão, cito aqui outros dados. São informações que muitos, ao ouvirem pela primeira vez, ficam perplexos. Primeiro, faltam geriatras para essa realidade em nosso país. Temos um geriatra para cada 5.000 idosos. A Sociedade Brasileira de Geriatria recomenda 1 para cada 1.000. Nós temos 1 para cada 5.000. E a Sociedade Brasileira de Geriatria recomenda 1 para cada 1.000. Pelo menos 5 milhões têm problema de saúde e precisam do acompanhamento desse profissional, ou seja, o geriatra. Os números mostram que faltam 5.000 médicos nessa área. O país ganha todo ano quase 800.000 idosos. Se não bastasse ainda, que estou falando do Estatuto do Idoso, no aniversário ou em outubro, as Comissões de Direitos Humanos do Idoso da OAB recebem em todos os estados inúmeras denúncias de idosos que foram vítimas das próprias famílias. Da violência contra o idoso, 85% vem de um próprio familiar. A caso de furto de cartão de crédito, retirada indevida de rendimentos, o famoso consignado que o jovem pede para o avô, para o pai, tá, força a barra, ele vai lá, cede, e depois não paga, deixa a conta para ele pagar, a retirada indevida, como eu dizia, de rendimentos, ou ainda a internação por longos períodos em casas de repouso ou recuperação, e lá eles são abandonados. De acordo com pesquisa da Fundação Perseu Abramo, a violência é parte da vida do idoso. Segundo Pérola Melissa Viana Braga, em seu curso de Direito do Idoso, os relatos variam de casos de violência urbana, como assaltos, estupros, cometidos por desconhecidos, a violência doméstica, que eu falava antes, como espancamento, atentado contra a vida, humilhações sistemáticas cometidas por familiares, passando pela violência institucional do desrespeito ao direito do idoso, cometida por agentes públicos, até mesmo em hospitais, mercado e no transporte. A pesquisa da Fundação também diz, relatada pela autora, que descobriram que as formas de violência mais sofridas por idosos são ofensas, tratamento com ironia, gozação, humilhação, menosprezo devido à idade, falta de remédio ou tratamento adequado quando necessário. Recusa de algum trabalho ou emprego por causa da idade, preconceito ou discriminação, ou ser ameaçado, aterrorizado e ser submetido à violência física ou lesão corporal, além de passar fome ou ficar
sem alimentação. Não ter cuidados necessários por parte da família. Segundo a pesquisa, 35% dos idosos já sofreram algum tipo de violência. Os principais agressores são pessoas, nesse caso aqui lembrado, das mais variadas áreas, inclusive vizinhos e familiares, que eu já havia refletido. As reflexões dos velhos são amargas, como as azeitonas. Triste mastigação. Mário Quintana. Como garantir o direito ao envelhecimento digno, uma cidadania plena para toda essa camada da população? A nosso ver, falei eu na universidade, e repito aqui, que eu queria muito que os presidenciáveis, qual que são somente 2, entrassem também nesse tema. Claro que eu quero que debata tudo. Eu quero que debata educação, saúde, violência, pacto federativo, reforma tributária, questão da terra, a questão do meio ambiente. Eu quero que debata tudo. Mas se tiver uma janelinha, vamos olhar para nós amanhã. E o jovem que está aí me assistindo em casa nesse momento, você vai ser o jovem de amanhã. Se não for o velho de amanhã, eu, com muito orgulho, estou aqui com a minha barba branca e cabelo branco. É porque você fez a viagem eterna antes. Então não tem mais o que querer ser o velho de amanhã. Todos nós, o caminho natural da vida é que vamos envelhecer. Muitos são chamados antes. Mas nós todos, o caminho é envelhecer, então temos que pensar como é que seremos tratados no amanhã. Lembro aqui que a Constituição de 1988, e eu fui constituinte, por isso já tenho 64, eu sou de 15 de março de 50, nós avançamos na legislação. A diretriz constitucional foi reforçada pela aprovação em 2003, aí em 2003, já no Senado, do Estatuto do Idoso, que eu tive a alegria de ser autor. Lei aprovada, como eu disse antes, e sancionada pelo presidente Lula. O Estatuto do Idoso, para mim, é uma das mais importantes leis criadas no Brasil nos últimos 50 anos. Tive lá um depoimento de um idoso, professor da universidade, que ele disse: pai, o problema não é explicar o Estatuto do Idoso. O problema é nós convencermos a população a se apropriar do Estatuto do Idoso e dizer: essa lei é nossa, terá que ser cumprida. Desde o transporte gratuito, desde os planos de saúde, que como a lei diz que depois de 60 você não pode aumentar a mensalidade, chega nos 58 e 59 eles aumentam. Para quando chegar nos 60, você está com um plano impagável. Aí o Ministério Público tem que entrar com uma ação, porque há uma apropriação indevida do dinheiro do idoso quando ele se aproxima na margem do que chama a lei. Até por analogia. E isso assim não pode continuar. É isso, me dizia ele, com muita propriedade, né? Enfim, no Estatuto do Idoso, nós temos 118 artigos que dão garantia para a vida, liberdade, justiça, dignidade, saúde, alimentação, habitação, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, previdência social, assistência social, proteção jurídica, criminalização dos maus tratos e, inclusive, um salário mínimo para aquele idoso que provar que ele não tem como se manter. Então, você que tem 65 anos e que não tem como se manter, como se prover, você tem direito a receber pela LOAS um salário mínimo que está aqui no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso trouxe inovações importantes nos aspectos penais. A partir dele, os crimes contra o idoso ganharam a natureza de ação pública incondicionada, ou seja, são ações que devem ser levadas adiante obrigatoriamente. Além disso, o Estatuto tipificou diversas situações como crime, caso, por exemplo, do artigo 96, que trata da questão da discriminação, do 97, que diz respeito à omissão de socorro, de 98, que fala do abandono, do 99, que protege a integridade, a saúde física do idoso, do artigo 100, que aborda o preconceito etário, o 101, que trata do desrespeito à prioridade de tratamento, o 102, que trata e cuida da apropriação do desvio de bens, o 104, que trata da retenção do cartão magnético, que fazem
bem dizer, roubando o idoso, o 105, que fala da propaganda depreciativas, o 106, que cuida da indução da pessoa sem discernimento a outorgar procuração, o 107, que fala da coação, doação, contratação, o 108, que fala da lavratura, ato notarial fraudulento. Em suma, o Estatuto do Idoso é a melhor lei que, no meu entendimento, eu apresentei e com a participação de todos, senadores e deputados, aprovamos. Amigos, apesar dessa legislação avançada, lidar com as mudanças na pirâmide etária que irão transformar o que hoje é a minoria em um dos segmentos mais numerosos da população, vão ser maioria, é obrigação nossa. Entre os aperfeiçoamentos está o desafio de definir a faixa etária para essa etapa da vida, considerando as finalidades quais a lei se propõe. O Estatuto vai além. Já em seu primeiro artigo número 1, define o idoso todo aquele que tiver idade igual ou superior a 60 anos. No entanto, há também no rol da legislação a previsão de alguns direitos específicos, direitos esses que exigem idade diferenciada, como, por exemplo, aquele que eu falei que é o BBC, que é a questão de um salário mínimo. Já foi, no passado, 70 anos. Devido ao Estatuto, nós chegamos nos 65 anos. Antes, para você ter direito a um salário mínimo, é só quando a renda per capita da família não ultrapassasse 1/4 do salário mínimo. Graças ao Estatuto, nós temos hoje quase 2 milhões de idosos que foram beneficiados com esse salário mínimo. Mas, enfim, para ter uma ideia da elevação do alcance desse benefício, registra-se que em 1996, apenas 42 mil pessoas estavam cadastradas para recebê-lo. Hoje ultrapassa a 2 milhões. Senhores e senhoras, eu estou tentando resumir aqui o meu pensamento, mas quero lembrar ainda que, de acordo com o IPEA, em 2008, apenas 10,8% dos idosos de 65 anos ou mais não contavam com a proteção previdenciária ou assistencial. Ou seja, em torno de 90% dos brasileiros recebiam benefício da Seguridade Social, sejam aposentadorias ou o chamado BPC. Considerando, naquele ano, 3% dos idosos ainda estavam em atividade no mercado de trabalho e eram contribuindo à Previdência Social, a cobertura direta chegaria a 93%. A indireta, quando se inclui idosos cônjuges, são beneficiários, superava a 97%. Se, do ponto de vista financeiro, esse programa consegue minimamente proteger essa parcela tão importante da população, é preciso também nós termos políticas que garantam que esse benefício vá crescendo, acompanhando o crescimento do custo de vida, inclusive dos planos de saúde. Um desses aspectos é a quantidade maior de pessoas a demandar cuidados com diferentes níveis, inclusive aqueles destinados a quem se torna dependente de ajuda para movimentos elementares. E aí diz o Mário Quintana, antes, todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. Cabe, sim, ao país investir na formação de cuidadores, de geriatras, fisioterapeutas, assistentes sociais e outros que se dedicam ao atendimento do idoso. Penso que no futuro, estados e municípios deverão se prestar a fornecer serviços de cuidadores de idosos com regularidade. Esse ponto é crucial e a sociedade civil deveria se debruçar sobre esse tema com mais atenção e, claro, que nesse momento, por que não dizer, os presidenciáveis. É preciso investir sim, em atenção à saúde para a terceira idade, em centro de convivência, em atendimentos específicos e até mesmo em equipamentos urbanos, com melhores calçadas, rampas, pisos antiderrapantes, que assim tornando as nossas cidades amigáveis e acessíveis. Outro campo que carece de atenção
é o enfrentamento dos índices, senador Cristóvão, do analfabetismo entre os idosos. Dados do IPEA, senador Cristóvão, mostram que em 2008, mais de 6 milhões de pessoas com mais de 60 anos não sabiam ler nem escrever. É necessário, pois, elevar a oferta de cursos para esse segmento. Os idosos contam hoje, portanto, com garantias legais avançadas. Necessitam ser efetivados, especialmente na questão relacionadas à acessibilidade. Contam com benefícios que protegem o setor de baixa renda, mas cuja eficácia depende de ganhos reais do salário mínimo aos quais estão vinculados. Temos carência nas áreas da educação e nas ofertas, por exemplo, de atividades lúdicas, bem como desponta a necessidade da formação de profissionais capazes de acolher os idosos nos casos de incapacidade, dependência, nos mais diferentes níveis. Senador Fleury, recordo quando o Estatuto do Idoso virou lei, eu disse lá no Palácio, uma grande atividade, e o presidente Lula que coordenou o evento e que fez, naturalmente, o pronunciamento final. Eu disse uma hora, senador Cristóvão, lembrando meu pai que já faleceu, naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. De manhã ele me contava sempre o que ele fez. Enfim, eu falei parte dessa canção também, que lembra a saudade dos nossos pais e avós, que eu já perdi. O Estatuto é o coroamento de um longo trabalho que vai colocar o nosso país na esteira de um novo amanhã e de uma nova era, em que o branco e o prateado das cabeças de nossos velhos e idosos serão as novas cores da aquarela do Brasil. O Estatuto está aí, veio para ficar, completa nesse outubro, 11 anos. Agora temos que ser sinceros, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira ainda não se apropriou corretamente dessa ferramenta. O idoso ainda não recebe a devida atenção, eu diria, do mundo político. E o tema é sempre difícil de acompanhamento dentro das duas casas. Eu diria que o Senado avançou mais, mas a Câmara está deixando a desejar de uma série de anteprojetos, eu diria, que ainda é projeto e não anteprojeto, projetos que aqui aprovamos e lá estão engavetados há 7, 8 anos. É preciso também que no orçamento da União, a gente discuta no orçamento da União o que é efetivamente para as políticas públicas dos idosos. Quais as verbas destinadas para esse público? Da mesma maneira, as estatísticas que nós temos do país são precárias. Se você perguntar aos nossos estados e o próprio DF, qual o orçamento que ele destina para o idoso, poucos saberão responder. Se perguntar como é o atendimento, é preferencial mesmo no seu estado, no hospital ou na justiça para o idoso, poucos poderão responder. Penso que essas adversidades não devem ser vistas também como obstáculo, mas como incentivo para continuarmos firme na luta pelo direito dos idosos. Disse Mário Quintana, em um outro momento, dos seus poemas, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Mário Quintana. Enfim, outubro de 2014, o Estatuto completou 11 anos. Nesse período fizemos muito, mas com certeza temos que fazer muito, muito mais. Até porque não podemos fugir da realidade brasileira. Infelizmente, ainda me parece que nós não estamos preparados para essa caminhada, não corrida, não precisamos correr, essa caminhada lenta, decente e honesta dos nossos idosos. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o que eu digo para todos vocês, para os senhores e senhoras, eu quero a boa luta. Quero ser aquele menino teimoso de sempre, como pintou o Mário Quintana. Quero vento, lua e sol. Quero pisar na areia e sentir o azul do mar. Quero descanso. Quero encontrar a eternidade.
Quero fazer novos planos na velhice, como aquele primeiro beijo, o primeiro amor, com a imensidão da ternura, do carinho, do toque e do abraço. Esse não é do Mário Quintana, esse fui eu. Senador Fleury, se quiser, fique bem à vontade. Eu estou concluindo, mas se quiser uma parte... Eu só queria uma parte, quando Vossa Excelência fala a música, naquela mesa está faltando ele. Eu fui criado pelo meu avô e lembro demais dele. Mas o que eu acho mais importante é que nós devemos não só cantar a música, mas lembrar do compositor, que é o grande homem. Se não me engano, essa música é de Nelson Motta, que foi o compositor. E nós precisamos que as emissoras, todas, ao cantar uma música, porque nós temos música com mais de 80 gravações em vozes diferentes, mas o compositor é só um. E a mensagem da música é do compositor. Tudo bem, eu fiquei na dúvida aqui, porque eu estava com o Jacó do Bandolim na minha cabeça como cantor, mas o compositor deve ser esse que Vossa Excelência citou mesmo. Muito bem. Enfim, acreditamos na vida, acreditamos nas pessoas, todos buscam a realização dos seus sonhos e eles caminham junto com a gente. Triste daqueles que não sonham, que são pássaros cativos, que não olham o horizonte dos relógios. Felizes que buscam mudar a realidade, que a rosa dos ventos está na palma das mãos. Enfim, eu termino lembrando que já falei, que a nossa Previdência é superavitária, temos que aprovar uma alternativa, no mínimo, ao fator, como o Senado já fez, aprovar a PEC 555, não permitir que o dinheiro da Seguridade seja desviado para outros fins, conforme uma PEC que eu apresentei, número 24, ainda em 2003, e até hoje não foi aprovado. O senador Walter Pinheiro deu parecer favorável. Enfim, aprovar a recuperação dos benefícios dos aposentados e fazer os ajustes necessários para que, de fato, os aposentados possam manter o seu poder de compra baseado no custo de vida. Falei lá também, aqui eu estou abreviando, da PEC número 10, que é uma alternativa também ao fator que entreguei. Caminhamos para esse debate, eu espero, de forma acelerada, aqui no Senado, sobre a PEC número 10, porque esse não foi para a Câmara ainda. Lembro mais uma vez que a Câmara tem que cumprir a sua parte. Enfim, senhor presidente, por isso eu fui folheando, a palestra lá foi quase 3 horas, e agora estou terminando. Para encerrar, me socorro, aí respeitando exatamente o que o senador Fleury falou, que é a questão do compositor. Para encerrar, me socorro, não do Mário Quintana agora, mas do nosso querido Lupicínio Rodrigues, que nesse ano faria 100 anos. E uma letra composta por ele que diz que é mais ou menos o que o senhor, sem declamar a letra da música, ensaiou aí sem cantar. Mas foi muito bem, senador Fleury. Que é esses moços, pobres moços, se soubesse o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que peço. Esses moços, acreditem em mim e caminhem de mãos dadas com os seus velhos, sejam amigos, tios, avós, sejam pais, sejam bisavós. Meu amigo, se esses moços ouvissem a sabedoria que a idade nos traz, não errariam tanto na hora, talvez, de escolher o seu vereador, o seu prefeito, o seu deputado estadual, o seu federal, o seu governador, o seu senador ou presidente ou presidente da República. Se esses jovens entendessem que eles serão os idosos de amanhã e que nós juntos somos a maior força política desse país, eu diria, não ontem, mas se entendessem a força hoje,
e com certeza não amanhã. Com certeza, ninguém iria se eleger se não atendessem, não ouvissem e não pautassem no seu programa áreas que os idosos tratam com tanto carinho e com tanta atenção, que é a remuneração, a educação, a saúde e a segurança. Já teríamos aprovado as propostas, com certeza, de todos os aposentados. Senhor presidente, amigos e amigas, vamos continuar trabalhando muito para que um dia os idosos sejam respeitados e para que possamos, com o nosso voto, mudar o curso da história, pois sonhamos com um país mais justo, humanitário, sem violência, sem preconceito, para viver em liberdade e podermos envelhecer com dignidade. Fui longo, mas fiz a minha homenagem aos idosos nesse mês de outubro, que é o dia 1º de maio, é o Dia Internacional do Idoso.